Cíntia. Boa noite, Dayana. Tudo bem? Tudo bem. Gente, a Cíntia tá aqui do meu ladinho, praticamente, né? Eu tô em Niterói, a Cíntia tá do outro lado da poça, né? Cíntia tá no Rio. Exatamente. Tô no Rio. Estamos pertinho, assim, né? Em vista de outras pessoas que a gente conhece, né? A gente tá bem pertinho. Né? Gente, olha, a Cíntia vai se apresentar para vocês, tá? E a gente já vai começar o nosso assunto, porque tem muita coisa pra gente falar. A gente vai abrir um espacinho para vocês no finalzinho, quem quiser fazer alguma pergunta, tá bom? Se vocês quiserem, durante a nossa conversa, se a pergunta vier na hora, faz o seguinte, vai nesse pontinho de interrogação que tem aqui embaixo, né, perto do comentário, escreve a sua pergunta e deixa lá, que a gente vai ver depois. Depois eu vou mexer e vou olhar a pergunta. Fora as perguntas, Cíntia, que algumas pessoas me mandaram na caixinha. Coisa simples que eu vou responder e aí a gente vai fazendo um bate-volta, né? Vamos comentando as perguntas que mandaram também, ok? Por enquanto, eu peço para você se apresentar para a gente já começar. Vamos lá. Meu nome é Cíntia, psicanalista como a Dayana. E vocês uma live vai ser suficiente, né? Pois é, o assunto é vasto, né? Tem muito assunto. Então, a nossa ideia é de falar do TDAH, um pouco na infância e os reflexos que elas vão causar na vida adulta. Você quer começar, Dayana? Alguma coisa? Tem um ponto? Exatamente. Eu quero dar boa noite para quem está chegando agora, né? Boa noite, gente. Boa noite. Fiquem à vontade aí. Boa noite, gente. Fiquem à vontade. A gente vai começar já, tá? Falando sobre esse tema. Primeira coisa que a gente vai começar a esclarecer. Que história é essa que tá todo mundo agora, acho que todo mundo agora achou de falar, né, de TDAH. É modinha? O que tá acontecendo, né? É moda agora? Todo mundo agora é TDAH? Que história é essa? O que você acha? Por que você acha, Cíntia, que hoje as pessoas estão mais antenadas, sabendo mais sobre esse assunto? Todo mundo ficou um pouco desastrado, né, agora. É verdade. Antigamente era só desastrado, desajeitado, esquecido, atrasado. E agora fica melhor ser TDAH, né? É verdade. Mas é um diagnóstico que a gente tem que dar com muito cuidado. Lembrando aqui que a psicanálise não dá diagnóstico. Então a gente, na verdade, trabalha com a percepção para ajudar aquela pessoa no dia a dia. Ótimo. Isso aí, maravilha, gente. A gente, quanto psicanalista, tá dando um eco no áudio da Cíntia, gente, tá? Eu vou tirar o fone. Tira o fone para ver se vai melhorar. Vamos ver agora, gente, melhorou? A Cíntia vai falar, vocês veem se tá com eco ainda, tá? Melhorou? Pra mim não tava dando eco, Cíntia. Eu vou ver pro pessoal aqui. Pra mim tava, eu ia perguntar. Sim. Pra mim não tava, não. Tá ótimo. Melhorou? Se melhorou, gente, dá um joinha aí, tá? Sim, se melhorou, dá um joinha. Pra eu saber se melhorou o áudio, tá bom? Se for o caso, eu desligo o meu microfone enquanto a Cíntia estiver falando. Então. Pode continuar, Cíntia. Vamos lá. Então, as pessoas desastradas, atrasadas, continua com o retorno, não? Não. E o TDAH na infância, a gente acaba encontrando umas questões que fica confusa, né? Às vezes para os pais. Hoje a gente trata muito o TDAH porque as pessoas se preocupam em buscar diagnóstico. Hoje não se busca só diagnóstico de TDAH. Se busca diagnóstico sobre diversas coisas que antigamente, né, passavam ali, se empurrava com a barriga e tendo uma qualidade de vida horrível. Mas hoje o alcance ao TDAH é por conta do diagnóstico mesmo, né? Por isso que hoje a gente tem muita gente com diagnóstico e antigamente existiu o TDAH sem diagnóstico. E o que a gente encontra muito hoje nas análises são os adultos
né? Sem diagnóstico, sofrendo no casamento, na empresa, no dia a dia, no ressentimento com os pais, enfim, uma série de coisas que, conforme a gente vai trabalhando ali dia a dia, né, com a análise, a gente consegue perceber que tem uma coisa errada, né? Eu recebo reclamações como eu tive pais tão rígidos, com ele era o sim e o não. Tinha que ser uma coisa muito metódica, ou alguém fala, minha mãe ou meu pai, eles eram perfeccionistas, porque é a visão da criança, né, dentro daquele quadro familiar, é como ela está entendendo. Mas, na verdade, conforme a gente vai fazendo o processo de investigação, a gente consegue perceber, né, que não é bem assim. Quando a gente navega pelo campo do colégio ali, né, até mesmo da organização dos brinquedos, quando a gente começa a querer entender sobre pontualidade, as regras básicas de uma criança, de convívio social ali. Você era muito inquieto, como que funcionava. Aí a pessoa vai se dando conta e começa a se encaixar. Então, a gente começa tendo com crianças coisas assim... acho que o que mais acontece é a dificuldade escolar. Dificuldade de aprendizado, os pais não têm sabedoria e conhecimento de um TDAH, começa uma super cobrança naquela criança, e existem alguns métodos hoje para se ensinar uma criança com TDAH, mas ela, sem diagnóstico, sofre bastante no colégio, ali no aprendizado, e começa aquela rigidez dentro de casa. A gente não vai trabalhar só com aquele ambiente onde só tem a conversa, ou um castigo, né? Então, muitas crianças sofrem bastante violência debaixo dessa pressão, né? Apanha para tirar uma boa nota, apanha para tudo, né? A criança sem diagnóstico de TDAH, em muitos casos, apanha para qualquer coisa. Você não tem pontualidade, você está sempre atrasado, você não bota o seu uniforme, poxa, você está sempre fazendo a mesma coisa, por que você nunca coloca o tênis certo? Sabe? Por que você tem esse jeito de se vestir que atrapalha tudo? Aí todo mundo se atrasa por causa de você. Você não tira notas boas, você está sempre conversando na sala, a sua tia está sempre conversando comigo e você não muda. Poxa, por que você escreve tudo errado? Olha quantas correções, né, no seu caderno. E falta aquela percepção que é claro que não está saudável, né? E vai seguindo sem diagnóstico. E aí a gente encontra aí um adulto sentindo muita dor, né? E com tudo fora do lugar. Quer falar um pouquinho, Dayana? Você falou sobre essa questão da infância, né? E eu achei isso muito interessante, porque, para quem não sabe, gente, eu sou psicanalista, mas eu também sou pedagoga, né? Então, eu alfabetizo crianças, né? E a fase da alfabetização é a fase que a gente mais vê que tem algo estranho no ar, né? É quando a gente percebe que aquela criança ela não consegue aprender, ela não consegue guardar informações por muito tempo, né? Você ensina uma coisa para ela, no dia seguinte ela já esqueceu de tudo, ela já não sabe de mais nada, né? E a letra da criança, a criança sofre para escrever, para começar a escrever, e é uma criança que às vezes é inquieta, né? A gente tem mais aquela visão da criança inquieta, né? Mas eu já tive alunos, por exemplo, que não tinha essa inquietude física, mas que tinha muita distração, né? E a inquietude era mental. E eu tive eu tive uma aluna que ela falou para mim uma vez: tia, minha cabeça parece que está fazendo barulho. Olha isso, né? A forma da criança falar. Então, essa hiperatividade dessa menina era aqui, né? Era na mente. E o curioso que alguns médicos, psiquiatras, por exemplo, a doutora Ana Beatriz Barbosa, né? Que é psiquiatra, hoje em dia é bem conhecida, ela diz que tem muitas meninas são hiperativas para dentro, né? Mentalmente. Exatamente. Por conta da educação, né, Cíntia? Isso, e acontece isso que
A gente, às vezes, não vai encontrar mais um adulto pulando de um sofá para o outro, né? A gente vai encontrar um adulto com tudo aquilo acontecendo dentro dele, que acontecia quando ele era criança. E ele vai sufocando. A gente, quando começa uma investigação com um adulto, né, lá na psicanálise, eu começo fatalmente em perguntar se ele dorme bem, né, como ficam as tarefas mais simples de um dia a dia. E a gente sempre encontra, é quase que unânime, né? Não, eu não durmo bem, eu acordo cansado. E no teu dia a dia, independente de você dormir mal, porque qualquer pessoa que dorme mal já vai acordar cansado. Como que você se sente, assim, se você pudesse se descrever? Aí a pessoa chega na sessão falando, eu estou exausto, eu estou cansado de tudo, sabe? A pessoa quer desistir, ela está cansadíssima. Por quê? Porque o TDAH, ele começa, dentro de casa, ele começa arrumando uma cama, eu sempre dou esse roteiro, ele começa arrumando uma cama, aí ele vai ao banheiro, né, fazer um pipi, termina o banheiro. Quando ele termina o que ele foi fazer, ele já vê que deixou uma roupa fora do lugar. Ele já volta com aquela roupa para jogar no cesto. Quando ele chega no cesto, ele olha que não terminou a cama, que ele já esqueceu. Aí ele vai terminar a cama, mas se lembra que colocou a garrafa de água para encher e a água está lá transbordando, enfim. E vai chegar uma hora que o TDAH ele começa a ficar exausto das coisas que não dão certo. Fico cansada, porque toda vez que eu boto a água para encher, ela transborda, né? Arrumar a cama vira um dilema. Eu esqueço a boca do fogão lá acesa. A minha comida sempre queima. Olha, eu pelo menos 10 vezes eu me bato dentro da minha própria casa. Eu tô andando, bato com o meu braço, bato com o meu cotovelo. Tô cheio de marca roxa, né? Por conta da aceleração que está por dentro, né, que desenvolve aquela ansiedade, e aí é um vulcão, né? São muitas pancadas pela casa, em cada curvatura de parede fica um pedaço do cotovelo. É interessante isso, né? Porque às vezes a pessoa pensa assim, meu Deus, mas ai, como é que eu não vi que tinha uma parede aqui, né? Mas, exatamente. Não tem como, gente. TDAH não tem como, né? E é interessante a gente falar sobre essas coisas. Por que a gente está puxando da infância, gente? Porque essa infância, a infância do TDAH costuma gerar muitos traumas. E o que acontece? Justamente pelos os cuidadores, os pais, os tios, os avós, as pessoas que rodeiam essa criança, não saber do que se trata, né? Essa criança acaba sendo rotulada. Então é rotulada de preguiçosa, é rotulada de ai, essa letra feia, né? Ai, fala demais. Ai, que voz irritante. Ai, você não para, né? Ai, você viaja muito, você é lerdo, né? Então a criança ela vai crescendo e ouvindo esse tipo de coisa, ouvindo, isso machuca, né? Fora os castigos físicos, né? Não arrumou a cama e leva uma chinelada. Né? Ai, deixou o copo cair no chão à toa e leva outra chinelada. Né? E aí, nesse ritmo, a criança vai crescendo, guardando, né? Vai recalcando esses traumas, e vai recalcando. Só, gente, que tudo que a gente joga para debaixo do tapete, né? Um dia o cheirinho começa a sair, né? Ou seja, um dia alguma coisa vai acontecer com você que vai mostrar que tem alguma coisa que não está nada bem. Por isso que a questão da psicoterapia, a terapia para a pessoa que tem TDAH é muito importante. Porque ao longo da vida, imagina um adulto com TDAH, quantos traumas ele não colecionou ao longo da vida. Na infância, na adolescência, né? Quantos ouvem? Ah, você é burro, você não aprende nada, você não vai ser nada, né? E uma das coisas, Cíntia, que eu queria que você falasse, essa questão que eu comentei agora, porque o TDAH tem um problema muito sério de iniciar as coisas e não terminar, né? Exatamente. O TDAH tem grande dificuldade em terminar um livro, uma leitura.
qualquer coisa que ele venha se envolver, né? Então, a gente também encontra isso em adultos que falam assim, tudo que eu começo, sabe? Eu tenho desânimo, porque eu não consigo terminar, e eu não sei o que acontece comigo. A gente está falando sobre isso, mas a gente falou um pouquinho atrás sobre dormir mal, e a gente encontra pessoas que a gente vai casar isso aí. As pessoas dormem mal e aí elas começam a se medicar. Ou elas vão se automedicar, né, que é um grande perigo, ou elas vão se medicar orientadas por um profissional, claro, sem o diagnóstico de TDAH. Então, ela começa a tomar uma medicação para dormir, por exemplo, mas não está resolvendo o problema na causa, na raiz, né? E aí a gente vai puxando um dano no outro por conta dos efeitos colaterais de uma medicação forte, né? Para dormir. Eu acho importante falar isso porque a gente está num tempo de automedicação, né? As pessoas falam, eu durmo mal, mas eu não quero saber o que é, né? Eu quero é dormir. E querem apagar, né? E acaba prejudicando mais ainda um problema que quando é o TDAH, né? E acaba ficando muito pior. Então, aquela pessoa fica mais lenta, ela tem um rebote da medicação, então ela acaba ficando mais lenta, com mais falta de concentração ainda e mais instável, né, no seu humor. Você me falou uma coisa, agora fugiu da minha cabeça, porque eu fui falar do sono, a gente estava falando do... O que a gente estava falando? Me ajuda aí, Dayana. Vamos lá. Não deixa. Entendo bem. Vamos lá, vamos recapitular aqui, que eu também vou recapitular aqui na minha cabecinha. Sabe por que a gente esqueceu? Porque a gente também está lutando de contar. Olha, gente, olha o que tem aqui, ó. Olha o que tem aqui. Sabe por quê? Porque o TDAH trabalha com lista. É verdade, gente. Olha, vocês estão olhando a gente aqui falando assim, sabe? Toda assim, né? Nossa, elas sabem muito. Gente, só a gente sabe, né? Como a gente consegue dar sequência a alguma coisa que a gente planeja, tá? Não é fácil, né? Era sobre isso, começar e não terminar. Exatamente, né? Começar é um desafio diário. Aí, ó, Sara tá vendo a gente, Cíntia, né, Sara? Olha o TDAH aí. Tem uma outra amiga, tem vários amigos, tem a Tatiana Cili. Tem o Anderson, tem o Eliette que trabalha com educadora. Tem muita gente aqui, né? Não vai dar pra ver. É isso aí. Que legal, então, gente. Que bom. É uma grande tarefa. Desde a coisa mais fácil. Sim. E, gente, é importante a gente falar disso. Vou te dar a palavra já, Cíntia. Por quê? Sim. Porque a gente hoje está vendo, né, o acesso à informação tá grande, né? A gente hoje consegue ter acesso, consegue saber o que de repente está acontecendo com a gente. Essa cultura da automedicação que a Cíntia falou, é uma coisa para a gente prestar atenção, porque o brasileiro tem muito costume de tomar remédio para dormir. Não tô conseguindo dormir? Vou tomar um Rivotrilzinho, vou tomar um negocinho ali, e no instantinho eu pego no sono, né? Só que o que acontece? O uso dessas medicações afetam a memória. E tudo que o TDAH não precisa é que algo mais afete a memória dele, né? Então, de repente você tem um transtorno, não sabe, está se automedicando e, na verdade, você está querendo aliviar, querendo dormir, mas você está criando um grande problema a longo prazo, né? Então, essa questão da automedicação é perigosa, gente. Principalmente com relação à nossa saúde mental, tá? Claro, a saúde física também, óbvio, né? Mas a saúde mental também causa muitos danos você tomar medicação sem prescrição médica, né? Quem vai olhar você e saber se você tem TDAH ou não é o psiquiatra,
né? Psiquiatra, ao contrário do que as pessoas pensam, não é médico de maluco, né? Não é médico de louco. Isso já caiu por terra há muito tempo, esse preconceito, né, Cíntia? As pessoas ainda têm preconceito com isso. Ah, mas eu vou no... Por que eu não vou no neuro? É melhor ir no neuro, né? As pessoas falam assim. Por que psiquiatra? Gente, tá desconfiado de alguma coisa, que alguma coisa não tá muito bem aí na sua saúde mental? Vá ao psiquiatra. É o médico mais indicado para saber se você tem TDAH ou se você tem algum outro tipo de transtorno, né? Antes de você se automedicar, corre para o médico, faça isso. Pode falar. Eu recebi uma vez uma orientação sobre essa visita ao psiquiatra. Né? A gente precisa quebrar esse tabu, porque não vai ser só uma visita ao psiquiatra. A indicação é que você pelo menos 3 psiquiatras, para que você possa comparar as indicações, comparar as medicações que foram sugeridas, porque no ambiente escolar, eu fiz uma vez uma pesquisa com a coordenadora do colégio que o meu filho estuda, fiz umas perguntas a ela de como funcionava o TDAH lá, e ela falava assim, que sempre orientava, né, os pais a visitar mais de um profissional, porque às vezes de cara ela já ficava com aquele psiquiatra que botava uma super medicação e a criança mais dormia do que aprendia. Então, quer dizer, atrapalhava todo o rendimento escolar de aprendizado. Então, não é sobre dopar, não é botar para dormir, não é nada disso. Procurar um caminho saudável, sabe? Hoje a gente tem muita coisa paralela, a gente tem a medicina integrativa, que vai trazer um mundo de opções que não necessariamente a gente vai tomar um remédio sintético para dormir. Isso já é um outro assunto, já é uma outra live. O que a gente vai fazer agora que sabe que tem TDAH? Ah, eu sou casada com uma pessoa que tem TDAH. E ele não cumpre com as tarefas, todo desatento. Bom, sem saber que é TDAH, né? Porque descobre às vezes com a gente lá. Ah, eu estou exausta, ele não faz a parte dele, ele não colabora com a casa, ele não contribui com nada, coitado. TDAH lá, perdido, né? E aí, às vezes, um parceiro vai conseguir ali ajudar, né? Que isso é ser parceiro, ajudar aquele TDAH tanto a buscar um diagnóstico, como buscar as ferramentas para ser usada no dia a dia. Então, assim, o acúmulo de pensamentos é enorme. Então, eu sempre direciono coisas como fazer uma lista antes de dormir. Coloque no papel tudo que você vai fazer no dia seguinte. Não durma com aquelas informações, né? Esse exercício acaba trabalhando muito bem isso no nosso cérebro. Coloca num papel, né? Então, faça uma lista. Eu vou ao mercado para comprar o que eu preciso, volto com o que eu não pensei e o que eu precisava eu não comprei, né? Faz uma lista de mercado. É melhor se cansar com o exercício, né? Porque a pessoa vai, muito chato. Quando eu chego lá no mercado, eu sei tudo que eu preciso. Sempre volta faltando coisa. O TDAH nunca traz a lista completa, né? Então, faz uma lista para ir ao mercado. Hoje a gente tem aplicativos de lista de compra, tem tanta coisa, né? Eu vivo atrasado. Baixa aí uma agenda, né? E coloca todos os teus compromissos ali. Além de você sentir o cara mais organizado do mundo, ela te avisa, né? Que você tem uma consulta, que você tem um atendimento. Nossa, dependendo do grau do TDAH, tem que avisar para infinitas coisas, né? Praticar exercício, para mim, sempre... A alimentação e o exercício físico sempre vai estar à frente de tomar medicação, né? Então, tem muita energia no TDAH, ele precisa gastar essa energia. Né? A alimentação é muito importante, porque, eu sou hiperativo e tomo 10 cafezinhos no dia. Não vai dar, né? Não vai dar. Mas é porque você não está no meu trabalho. Tudo bem, mas não vai funcionar, vai piorar, né? Então, o excesso de cafeína, pessoas que acabam consumindo coisas muito estimulantes ali, que vão atrapalhar o sono. O TDAH que vai tomar um cafezinho 6, 7 da noite? Não, porque a cafeína para sair do teu cérebro, ela vai levar aí uma média de 8 horas. Por mais que você durma, a cafeína está em funcionamento. Então, não vai dormir, né?
E se você esperar encontrar um adulto agitado, né? Porque nem todo TDAH é hiperativo. A gente tem o misto, né? Temos o TDAH com déficit de atenção, temos o TDAH com hiperatividade e temos o misturado. Então, nem todo adulto vai ser a 1000 por hora. É como você falou, né? Vai ter o introvertido, né? Que ele vai estar ali. Uma coisa importante para falar do TDAH é que não tem nada a ver com o fator da inteligência, tá? Porque tem muita gente que acha assim, ai, tudo isso é uma grande burrice, é porque ele é burro, por isso que ele faz tudo errado, né? Não tem nada a ver com isso, tá? Que tipo de fator, né? O que acontece, né, na cabeça e tal? Ah, ele é burro. E não tem nada a ver. Então, o TDAH, ele é super inteligente. A gente precisa falar do ponto positivo, né? O TDAH, através do hiperfoco, porque o TDAH tem o hiperfoco também, né? A gente encontra hiperfoco no TEA, mas eu queria que você traduzisse agora. Me faltou aqui a palavra. A gente encontra hiperfoco normalmente no autista, né? As pessoas que são autistas, né? Elas têm hiperfoco. Então, dependendo da hiperatividade com o hiperfoco, às vezes a criança é tão desatenta e com aquele hiperfoco, as pessoas confundem esse diagnóstico com autismo, né? Por isso que tem que buscar o médico mesmo e fazer toda a série de exames. Então, olha aqui que já me faltou a palavra. Já me perdi. Vai. Tudo bem, tá de boa. Você deu uma bela explicação agora. Relaxa. Tá tudo ok. Já me perdi. Não, tranquilo. Você tinha dito sobre essa questão, né, da criança que às vezes que existem vários tipos, né? Mas para a gente falar também das coisas boas que a pessoa que tem esse transtorno tem. Né? As pessoas também têm coisas boas. Por exemplo, quando ela falou aqui, gente, de hiperfoco, para quem ainda não entendeu direito o que é isso, é como o TDAH ele tem coisas que ele gosta muito de fazer. Né? Se ele vê alguma coisa que interessa muito, que aguça esse desejo dele de aprender, de saber, de fazer, ele não consegue fazer pouco. Né? Ele vai deixar de comer, ele não vai querer dormir, ele vai só ficar pensando naquilo. Ele vai querer fazer aquilo o tempo todo. Né? Então, vamos supor, o TDAH descobriu que, vamos fazer assim, desenhar é uma coisa maravilhosa. Ele gosta de desenhar. Gente, se for um adulto, ele vai gastar dinheiro com lápis, com pincel, com tinta, com lápis de cor. Ele vai gastar dinheiro com papel. Ele não vai medir, né? Porque ele é impulsivo. Né? O TDAH ele é impulsivo. Então, ele não vai medir esforços para poder sustentar esse hiperfoco dele. Ok? Então, isso é o hiperfoco. O que acontece no hiperfoco? Dependendo da situação que ele tiver, ele pode ser um gênio ali. Né? Ele pode desenvolver coisas, ele pode criar coisas, né, que ninguém criou ainda, ou que poucas pessoas criaram. Então, o que acontece? Isso nele é muito bom, né? Que ele acaba tendo aquele quê de genialidade, né? E isso é muito interessante. Pode falar, Cíntia. Calma, gente. Me pegou de surpresa. Eu estava aqui lendo as perguntas. Olha, usar o hiperfoco para coisa. Né? Porque não é só porque é o hiperfoco que a coisa é positiva, né? Mas quando o TDAH ele começa a arrumar um caminho, começa a praticar os exercícios, começa a se condicionar, né? A ter uma vida melhor, descansar mais, dormir bem. Então ele consegue corresponder muito bem no positivo. Então um TDAH tratado, consciente, ele começa a redirecionar, né? Ele muda a bússola de tudo. Então, o hiperfoco numa coisa positiva, você está numa empresa, né? Com uma pessoa que tem um hiperfoco, você entrega um trabalho para ela só vai parar ali quando ela terminar, quando ela concluir. Vai usar todo o impulso que ele tem na criatividade. Então, trabalhar com um TDAH que está sendo tratado, você vai ter ali um super colega de trabalho, um cara criativo, alegre, animado,
focado ali naquilo que ele se propõe a fazer, pelo menos, né? E aí você começa a sentir os resultados do quanto que vale a pena se cuidar, né? A rotina da casa começa a ficar leve, né? Começa tudo a ficar mais assim. Às vezes, casamentos são restaurados por conta disso. A esposa pensa que está sofrendo um tipo de abandono, começa a meter a mão na massa ali, todo mundo começa a fazer de alguma maneira, né? É importante deixar o TDAH também achar um caminho, né? Ele precisa ser compreendido de que a gente precisa entender que não tem o padrão, né? Não existe o padrão para a gente seguir, né? Senão fica um pouco impossível para a pessoa que sofre de TDAH. Tudo pode ficar um pouco diferente, sabe? Olha, eu lido com TDAH e eu tenho muito tempo já de treinamento, né? Acontece uma coisa que, assim, eu nunca falei, a gente está aqui falando a primeira vez sobre TDAH, acontece uma coisa muito interessante no meu meio, né? Mas eu sempre escuto e fico quieta, porque o importante é estar bom para mim, né? Então a gente às vezes não quer tititi com ninguém. Mas as pessoas às vezes entram na minha casa e falam assim, ai, você é tão perfeccionista, você é tão assim, né? Por quê? Porque ela não sabe lidar ali com aquilo que ela assiste, né? Todo o meu ritual, mas não é um ritual porque eu sou perfeccionista, é um ritual para que possa dar certo, para que possa acontecer, sabe? Só que às vezes a pessoa não tem a compreensão. Ai, você é um pouco, sabe? Você é estranha. Você faz assim, assim, assim. Quando você chega do mercado, você separa o saco do pote, da lata e organiza toda a tua despensa. É que se eu não organizar a despensa de um jeito funcional para mim, acabou a hora de cozinhar. Vai sair tudo, vai virar uma grande confusão na cozinha. Até a posição das panelas, né? Eu cozinho, até a posição das panelas, elas têm uma direção. Tudo. Você começando a aplicar, você vai colocar uma situação para todas as coisas na tua casa e na tua vida. E muitas vezes as pessoas vão caminhar perto de você e não vão entender aquilo, né? Porque a gente tem muito psicólogo por aí, né? Que fala assim, olha, você não tá bem, não. Você tá estranha. Você arruma essa cama muito estranho, sabe? Não consegue ter a percepção. O bom mesmo, o quê? É uma coisa que eu fiz por muitos anos, porque eu treino o TDAH em silêncio há muitos anos. Eu confesso que são pouquíssimas coisas que eu tenho reflexo do TDAH. Né? Eu faço lista para tudo, lista colada na minha geladeira, eu tenho agenda, tudo que você imaginar assim, que possa ajudar. Cada vez eu descubro mais uma coisa, eu faço. Agora, o que eu não consigo fugir muito é meus cotovelos, né, das paredes, uma conversa, às vezes, contínua, às vezes eu me perco, eu falo, o que eu estava falando mesmo, hein? Igual eu fiz aqui. Terminar leituras é difícil, mas eu não abro mão de terminar. É aí que mora o desafio, né? É você forçar mesmo. Coloca a luz, coloca a lupa, começa com livros pequenos e finos, e daqui a pouco você aumenta, mas você tem que se treinar. Toda vez que eu começo a ler um livro, me dá um sono, que eu não consigo terminar. Pois é, então troca de lugar, senta na mesa, coloca uma luminária, escolhe um horário, de manhã, de tarde, enfim. O importante é terminar a leitura, sabe? E aí é isso, né, gente? Fazer brotar o positivo, cara. É legal você falar isso, porque o próprio TDAH, ele começa a achar o próprio caminho, né? O TDAH, ele não é uma pessoa incapaz, gente, não é. Pode ter, sim, um pouco de dificuldade, né, para poder executar determinadas tarefas, como a Cíntia falou aqui. Mas, conforme o tempo vai passando, quando a pessoa tem consciência de que tem esse transtorno, ela mesma começa a criar os próprios mecanismos de funcionamento no dia a dia, né? E aí ela começa a organizar o próprio ambiente de forma que ela começa a se lembrar do que tem que fazer, de onde tem que ir, né? Organizar, dispor os ambientes da casa de forma que ela se encontre ali naqueles ambientes. Então, isso tudo que a Cíntia falou é muito válido,
se você sabe que tem esse transtorno, desconfia que tem esse transtorno, o próprio TDAH começa a encontrar os seus caminhos, né? Isso aconteceu comigo sem eu saber, né, que tinha isso. Então, eu comecei a criar formas de estudar, né? Formas de ler, né? Formas de me organizar. Inconsciente, né? Exatamente, exatamente. Inconscientemente, né? Quando eu via que uma determinada coisa funcionava para mim, e é isso que eu vou ter que colocar em prática, porque assim eu sei que eu vou conseguir, né? E sabe o que acontece? Pessoas como você criam uma situação confortável, né? Cria um ambiente inteligente dela, ela, enquanto ela segue inconsciente, ela se sente estranha. Coisas que chegam também pra gente nos atendimentos. Ah, eu sou tão estranha de todo mundo, eu sou tão diferente. Ah, eu só consigo fazer umas coisas de um jeito que às vezes eu penso que eu sou doida. Só eu faço assim, eu olho para as minhas amigas, elas são normais, né? Isso é muito repetido. É interessante você falar isso, que uma vez essa coisa do TDAH começar as coisas e às vezes não terminar, ou então às vezes de ficar mudando o hiperfoco, né? Vira e mexe está mudando o hiperfoco. E aí, com essa questão de mudar, uma vez eu estava parei para pensar nas coisas que eu tinha começado e não tinha terminado, nas coisas que eu queria muito fazer, fui fazendo, depois aquilo perdeu o interesse, eu não quis mais. Aí um dia eu olhei para o céu, gente, sem mentira agora, eu não estou mentindo, eu estou falando a verdade. Eu olhei para o céu, eu falei assim, Deus do céu, por que o Senhor me fez assim? Por que eu sou assim? Sabe? Parecia que eu estava brigando com Deus mesmo, sabe? Por que eu sou assim? Eu começo uma coisa e não termino. Eu tenho interesse por tantas coisas diferentes em determinado período de tempo. Por que eu sou assim? Sabe? E me deu aquela ira momentânea, né? Por que eu sou assim? Né? E aí, depois de um tempo que eu comecei a entender essa questão mais TDAH, que eu fui entender o que acontecia na minha cabeça, né? Mas até descobrir, né, eu me achava, justamente como você falou, esquisita, estranha, que gosta de coisa estranha, diferente, que em vez de fazer como todo mundo faz, quer fazer de outra forma. Então eu me achava totalmente fora da casinha, né? Fora da caixinha, vamos dizer assim. Eu tenho uma de geladeira. Né? E às vezes vem uma amiga na minha casa e vai pegar uma água e ela fala assim, nossa, que geladeira organizada. Por quê? Se eu colocar os ovos, né? Olha só, coisa simples, se eu colocar os ovos naquele lugar dos ovos, na porta, né? Todo dia de manhã eu vou lá pegar um ovo, né? Para o café da manhã. Todas as vezes eu quebrava o ovo. Ele caía da minha mão no chão. Aí eu falei assim, não é possível, eu não aguento mais o ovo cair da minha mão. Aí a gente vai assim até com muita concentração, né, para pegar o ovo. Aí eu falava, também não vou ficar fazendo isso para pegar o ovo, né? Aí eu fui, comprei uma cesta de geladeira e coloquei os ovos. Então o que eu faço? Eu pego a cesta com todos os ovos, coloco na pia do lado da minha frigideira. Quando eu pego o ovo da cesta, eu já estou quebrando ali em cima mesmo, jogando na frigideira. Acabou, nunca mais eu quebrei um ovo. E as pessoas não conseguem entender, nossa... Ai, a Cíntia, a casa dela tem cesta para o ovo. Mas eu segui em silêncio toda a minha vida, sabe? Nunca eu entrei num assunto. Eu confesso para você que um dia eu estava com uma amiga num ambiente e eu falei assim, como funciona aqui? Eu queria entender. Aí ela falou tão enrolado, né? Falou muito difícil. Aí eu falei assim, não entendi, deixa eu te perguntar de uma maneira, porque se eu te perguntar, eu vou conseguir entender. Aí ela falou assim, não tem o que perguntar, é desse jeito, desse jeito, desse jeito. Aí eu fui ficando com vergonha, porque eu já estava na terceira tentativa, né? Aí eu nunca revelei a ninguém, aí eu virei para ela e eu falei, deixa eu explicar uma coisa, eu tenho um TDAH e eu não estou conseguindo entender o que você está falando, mas olha como funciona para mim. Eu vou te fazer 3 perguntas, só me responde a pergunta, só faça a resposta, que eu vou conseguir entender. Enfim, eu saí de lá sem a resposta, porque ela não conseguiu entender. As pessoas não entendem o que é TDAH, ela fez assim, você tem o quê?
eu falei, eu acho que é melhor desistir da informação, porque vai dar muito trabalho aqui, vou embora. Né? E aí a gente até riu, todo mundo riu. Olha, é engraçado. Engraçado você falar isso, Cíntia. Gente, eu vou contar um episódio que aconteceu comigo ontem na academia. Foi muito engraçado. Mas assim, eu vou contar e a gente vai partir para as perguntas, tá, Cíntia? Tem umas perguntas aqui. Tá bom. Olha, gente, ontem o meu professor falou assim, né, Ana? Na academia, eu lá já tinha feito alguns exercícios. E aí ele ia me passar 2 sequências de exercícios. Eu ia fazer uma intercalada com a outra. E ele falou assim, Nayana, quando você for fazer essa atividade aqui, tá vendo o cronômetro ali? Eu falei, tô vendo. Você faz e a cada 20 minutos você faz 30 corridinhas no lugar. Aí eu, tá, mas aí eu olhei pro cronômetro, tava lá. Depois que em casa que eu fui ver, tava hora, minuto e segundo. Aí ele apontou pro cronômetro, quando tiver no 20, quando tiver não sei aonde, você sobe. Quando tiver não sei aonde, você sobe. Aí eu fiquei assim. Aí a mente bugou, né? Bugou. Aí eu olhei pra ele e falei assim, peraí, por favor, repete pra mim que eu não tô entendendo. Quando tiver aonde, quando tiver quando? Ele, não, quando tiver assim, assim, assim. Aí ele repetiu. Você sobe, faz não sei o que, não sei o que. Aí quando você faz 30, depois... Aí eu falei, não entendi. Olha, aí ele falou assim, o que houve? Por que você não entendeu? Eu falei, olha, você me passou 2 comandos e eu tô tentando entender o segundo. Eu falei assim, olha só, acho que eu tenho TDAH, meu querido. Sério mesmo, eu tenho TDAH, eu não vou conseguir entender. Aí um outro rapaz que estava fazendo um exercício parou do meu lado, falou assim, vamos lá. Eu falei, vamos lá que eu vou te ajudar. Eu falei, sério? Ele, vou sim. Ele, vai, sobe. Aí eu subi. Aí ele, desce, eu desci. Ele, agora 30 corridinha. Eu fui e fiz. Aí ele, vai, agora fala, ó, tá vendo? Deu 30, sobe. Aí ele me explicando e eu fazendo, eu consegui entender o que era pra fazer. Ele achou um caminho, né? Um caminho, né? Que funciona. Exato. Aí ele falou assim, deu pra entender agora como é que é? Aí eu, não, agora eu entendi. Ele, tá, então eu vou lá. Se você precisar, eu volto aqui. Eu falei, não, pode ir, que agora eu entendi. Mas, sabe, ele criou uma forma de me explicar que eu consegui entender, né? E aí agora, meu professor, hoje ele virou pra mim e falou assim, Dayana, você realmente teve dificuldade ontem de fazer, você de vez em quando você não entende o que eu falo? Eu falei, eu realmente não entendo. Principalmente se você falar comigo de contagem, de número, de tempo, eu não tenho noção nenhuma. Então, eu vou ficar, minha mente vai bugar. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou passar menos coisas para você num curto espaço de tempo. Vou passar uma coisa só, para você se concentrar numa coisa só. Eu falei, eu te agradeço. Vai me ajudar bastante. Para finalizar, a criança, e não só a criança, que eu estou aqui como adulto, a gente tem muita dificuldade com gritos, né? Sim. Quando uma coisa vem intensa, gritando. Então, eu acredito que muitas crianças passam por isso. Quanto mais você gritar, a gente vai corresponder. Então, o ambiente do grito é péssimo pro TDAH. Ele normalmente nem fica. É verdade. É extremamente irritante, né? Fora que ele não se encontra ali, naquele ambiente. Um ambiente hostil assim, para ele é terrível, gente. É complicado. A criança com TDAH, ela sofre muito isso, tá? A gente vê muitas pessoas hoje adultas tendo traumas, né? Tendo situações complicadas na vida e não sabe que foi causado na infância, porque tem TDAH, as pessoas não sabiam, tratavam mal, gritavam, né, lidavam daquele jeito complicado e hoje está carregando, né, esses traumas aí dessas situações. Tem umas perguntinhas aqui, a gente vai tentar, vão responder, não sei se vocês têm mais perguntas, vocês podem mandar, tá? Foi a Eliette que mandou, ela botou assim, em que situação uma criança com TDAH necessita de medicamento? Eu acredito bastante num quadro grave de hiperatividade, né? Um grau de ansiedade, tudo muito avaliado por um psiquiatra. E eu até acho bom a gente falar aqui, nenhum profissional tem que se arriscar a tentar sugerir nada, né? Eu conheço uma coisa que
não conheça nada, tá? Quem resolve isso é o psiquiatra. Agora, eu sou fã da medicina integrativa, né? Então, aí fica a critério os caminhos que a pessoa vai escolher, né? Não, se eu estivesse passando por isso com o meu filho, hoje, eu não concordaria com o uso de sintéticos, tá? Hoje a gente tem muitos caminhos saudáveis aí para cuidar de grandes assuntos. Mas o importante é você buscar um médico e não ficar na situação que você está. E normalmente quando chega no psiquiatra, se precisar de medicação, vai passar para a psicoterapia, o psicólogo, alguém que vai te acompanhar na questão comportamental. Ótimo. É isso. Tem uma palavra aqui da Tati, ela diz assim, palpite é grátis, por isso todo mundo dá. É verdade, né? Se tivesse que pagar, ninguém ia dar. E a Eliette colocou aqui, tem um aluno com TDAH. Eliette, tem muita criança, né, com TDAH e sem diagnóstico, sem nada, né? Eu sei como é difícil em sala de aula a gente ter uma criança assim, né? É muito complicado, não é fácil. E detalhe, gente, depois que passou esse período de trancamento, né, da pandemia, que as crianças começaram a retornar para a escola, né, para o ensino presencial, elas vieram com muitos problemas emocionais, muitos problemas emocionais. Não só criança, tá? Mas adolescentes, então, nem se fala, né? Eles voltaram para a escola com muitos problemas emocionais, muitos adolescentes com transtorno de ansiedade, com pânico, né? Crianças que estão descobrindo agora, os pais agora estão se dando conta de que a criança tem TDAH, né? Crianças que agora estão se dando conta de que a criança é autista, né? Então, eu não sei, esse trancamento todo, toda essa confusão que houve, né? Potencializou algumas coisas nas nossas crianças e nos adolescentes também. Então, na época que a gente era criança, né? Na época que eu era criança, existia, tá? Sempre teve, gente, autismo, TDAH, sempre teve, né? Só que antigamente a instrução, o conhecimento não era vasto assim e nem de acesso fácil como é hoje. As pessoas não falavam muito sobre isso, né? Então, na nossa época, a gente ainda sofria mais, né? Porque a gente era taxado de qualquer coisa, mas ninguém investigava para saber o que era, né? Então, se hoje você é adulto e você percebe que tem alguma coisa estranha, vá ao médico, vá ver o que é isso, né? Não pensa assim, não, já cresci mesmo, a infância já passou, já acabou. Não passou e acabou, não, né? Você carrega muita coisa de lá de trás. Então, a psicoterapia vai te ajudar e o médico também vai te ajudar. E você pode ter certeza que se você for psiquiatra, ele vai recomendar que você faça terapia, né? Vai recomendar, porque os traumas acumulados de um TDAH são muitos, gente, não são poucos, tá? Não são. E aí, na vida adulta, tem pessoas sofrendo sem saber, né? O que está acontecendo. Eu sempre acho interessante saber, a gente não vai desmerecer nenhum colega. Análise é psicanálise. Sabemos o que tem que fazer no que corresponde à psicanálise. Mas eu gosto um pouco da ideia de você, se puder, buscar um profissional direcionado, um profissional que tenha aquele conhecimento, né? A gente tem aí grandes psicanalistas, especialistas em algum assunto. É interessante que você, primeiro, buscar ajuda. Se puder ser direcionada, personalizada, vamos dizer assim, né? Eu acho que o resultado chega mais rápido, né? Por conta da percepção. Então, eu desconfio que eu tenho TDAH. Eu vou procurar um profissional que para poder acelerar meu processo. Ele vai me entender. Exatamente. E a psicoterapia psicanalítica, ela é muito boa porque ela trabalha justamente com o seu inconsciente, né, Cíntia? Então, a gente vai buscar na raiz, né, lá atrás, quais são as origens do seu trauma,
por que você ainda carrega esse trauma, né? Tudo aquilo que eu falei aqui no início, que você recalca, ou seja, que você guarda, né? Que o seu inconsciente reserva lá, que te gerou trauma, te gerou algum problema, tá guardado lá, né? E a terapia psicanalítica, ela vai fazer exatamente isso. Ela vai lá no seu inconsciente, vai investigar o conteúdo que tá lá, para você achar, né, essa sua cura, achar essa forma de lidar com a vida de maneira mais saudável, de forma diferente, né? Então não tem por que ficar carregando esse peso, não tem por que ficar carregando essa bola de ferro no pé, né? O TDAH, ele consegue criar os seus próprios mecanismos, né? Sua própria forma de funcionalidade no dia a dia, mas sozinho é tudo mais difícil, gente. A gente até consegue, mas é mais difícil, né? Então, um terapeuta, um psicoterapeuta vai te ajudar, né? No nosso caso aqui, trabalhamos com psicanálise, né? Somos TDAH e a gente entende, né? A gente entende bem o que você passa. A gente sabe muito bem o que você passa, né? Então, quando você tem um profissional que sabe exatamente o que você está passando, nossa, é outra coisa, né, Cíntia? É outra coisa. Eu vou te falar uma coisa. A gente falou muito de tarefas domésticas, né? Que talvez por ser uma família em grande escala, mas a gente também tem dificuldades entre casais. O marido ou a esposa que esquece a data do casamento, chega do trabalho e não dá o beijo, já se distraiu, já foi pro banheiro. Não é falta de amor, tá, gente? Tem solução. É verdade. É verdade. Ai, amor, você é tão desatento. Você não viu que eu pintei o cabelo? Se ele você não me ama. Não viu, não. Isso aí. É isso aí. Tem mais pergunta aí, Dayana? Tem sim. Olha, mandaram a pergunta seguinte. Você até chegou a iniciar essa fala, assim, como lidar com o TDAH com a pessoa que não aceita que tem TDAH, né? Meu Deus, e agora? Como lidar com TDAH com a pessoa que não aceita? Olha, gente, eu já começaria a dizer o seguinte: se você buscar instrução, saber o que é TDAH, como é que a mente de um TDAH funciona, né? Se você buscar informação, você já vai saber como lidar, tá? Então você vai entender que não é pessoal, tá? Não é algo contra você que a pessoa tem, não é. É um transtorno que a pessoa tem. E aí você vai aprender, através do seu conhecimento, a lidar com essa pessoa e até ajudá-la, mesmo que ela não aceite que tem TDAH. Porque tem coisas que são muito comuns o TDAH fazer, né? Ele faz desde sempre, né? Ele esquece desde sempre, ele se machuca sozinho desde sempre, né? Tem tanta coisa que ele sempre faz que você pode ajudar nisso. Por exemplo, a administração do tempo, a administração das suas próprias coisas, você pode ajudar nisso. Você sabe que tem dificuldade, você vai poder ajudar nisso. Então, tá certo. De repente a pessoa não quer saber se tem, não tem interesse de saber, não quer saber, né? Mas se você sabe que é aquilo, né? Você tá vendo que tá tudo apontando para que a pessoa tenha aquele transtorno, aprende sobre isso, né? Busque instrução, que aí você vai poder se ajudar e ajudar a pessoa, né, Cíntia? Se for um casal, ele faz uma bagunça no chão, ele faz isso, faz aquilo, enfim, não dá não consegue organizar a louça. Então a gente tem que começar, num ato de parceria, fazer o que dá, né, gente, também, né? Porque nem todo parceiro também dá pra gente ajudar, né? A gente tem pessoas difíceis por aí. Então, assim, quando você organizar a louça, você tem que guardar no armário. Não, se você, às vezes, é melhor você descansar com um bom escorredor de louças, compra logo um enorme, porque ali ele vai conseguir te ajudar e vai colocar a louça. A roupa tá jogada, então, bota um cesto de roupa no quarto, bonitinho, um cesto no banheiro, um cesto no outro quarto, que faça parte da decoração. Não peça para ele colocar no lugar certo.
coloca o cesto no lugar que ele costuma colocar. Aí você vai fazer um pedido gentil. Olha, normalmente você joga a roupa aqui. Eu botei um cesto aqui, se você puder jogar dentro, né? Até porque fica bagunçado aí, e depois a gente resolve o que a gente faz com a roupa. Coloca um cesto bonitinho lá, sabe? Começa a colocar coisas que facilitam a vida do TDAH e vai contribuindo assim também com a criança, né? Você tem que guardar os seus brinquedos quando acaba de brincar. Tudo bem, se você não abre mão disso, se tem realmente que guardar, então coloca um cesto que tem uma rodinha, coloca uma caixa divertida que vai fazer a criança ter vontade de jogar o brinquedo lá, sabe? Tem que dar condição também para facilitar o ambiente, né? Assim como o deficiente físico, que ele facilita o ambiente dele, como deficiente visual, né? Todo tipo de carência nossa, a gente precisa criar um ambiente, né? Para a gente conseguir. O marido tá saindo, dá a chave do carro, dá. Isso não cansa, entendeu? É pegar um espelho, parar numa briga e vai se vezes. Coloca o celular de todo mundo para carregar. Não tem problema. Pega o celular do pai TDAH, do filho TDAH, bota tudo para carregar. Tem uma rotina também por aí. Não é pegar todas as tarefas para... O som tá bom aí? Tá, agora tá. Não é sobre pegar todas as tarefas não. Mas é sobre contribuir. Vai descansar. Toda a família. Isso aí. É interessante você falar isso, porque acaba virando um casamento, às vezes, um pé de guerra, né? Se o marido é TDAH ou se a esposa é, ou se os filhos são, né? Então acaba virando uma grande confusão. E não tem necessidade, gente. Com a instrução, se você tem informação, você vai criando, como a Cíntia falou aqui, uma rotina na sua casa, organiza a sua casa de uma forma que o TDAH comece a se sentir dentro dessa rotina e comece a se inserir ali. Porque ele aprende, sabe? Ele sabe fazer, ele vai aprender a fazer, né? É uma coisa que tem que estar sempre repetindo. A repetição é muito importante, não é, Cíntia? Pro TDAH, né? Então, viabilize esse ambiente para que ele consiga se organizar ali dentro também, ok? Tem uma outra perguntinha aqui que fizeram. Dizem que o TDAH não se apega às pessoas. É verdade? Poxa vida, eu acho que é. Olha, gente, o TDAH tem essa facilidade. Essa nova para mim, ela agora. Vou me analisar e vou responder. Eu acredito que seja por conta desse cansaço, né, sobre as coisas que não funcionam. Então, normalmente o TDAH que não tem uma rotina e está exausto, todo mundo incomoda ele. Todo mundo faz uma coisa errada. Ninguém sabe se comportar na casa do TDAH, então ele começa a se irritar com muitas coisas que a gente encontra nas pessoas, que para todo mundo aquilo está comum, mas que para ele já está cansado. Então ele começa a se afastar de coisas complicadas, pessoas complicadas, pessoas que não entendem, pessoas que, sabe, que tem um excesso de crítica, e aí começa a entrar muita gente nesse grupo, né? A pessoa que fala assim, ai, você é tão organizada, o amigo que fala assim, meu Deus, você precisa relaxar um pouco. Não, eu não estou tensa, é justamente porque eu estou fazendo assim, entendeu? Então você acaba falando assim, ai, sabe, eu não aguento viajar com essa pessoa que sabe, que vai me azucrinar, eu não aguento ficar muito tempo no ambiente com aquela pessoa. Isso, inclusive, para mim, acaba sendo um ponto na terapia, lá na análise, quando a pessoa fala assim, quantos amigos você tem? Ah, eu tô meio só, acho que eu só tenho 2. O que está acontecendo? Você só tem 2? Né? Muitas vezes, quando a gente vai também por esse caminho, a gente encontra TDAH, né? A gente não está dizendo que é o caminho principal, mas a gente já, como eu mexo muito com TDAH, eu já começo a desconfiar
nessa resposta. Por que você está só assim, né? O que está acontecendo? E eu fiz isso muitas vezes na minha vida, né? Eu tenho realmente uma seleção de pessoas que se encaixam nessa minha rotina. Eu vou te falar uma coisa da minha rotina muito interessante. Muitas vezes eu marcava com pessoas a famosa praia, que tem que ser 7 da manhã. Sabe a praia 7 da manhã? E aí, na minha casa, começava uma confusão. O meu filho que não acordava, porque aqui parece que todo mundo é um pouco TDAH, sabe? É um pouco mais difícil aqui. Aí, o filho que não acorda, o marido que vai devagar, o marido que atrasa. Aí eu cobro o meu marido e começo a me embolar. E teve um momento que eu falei assim, peraí, vamos parar aqui, vamos acabar com isso. Ninguém nunca mais vai à praia de manhã. Na minha casa, todo mundo fez assim, graças a Deus, o meu sonho é chegar na praia meio-dia. Por quê? Você começa a entrar num ciclo de corresponder a alguém, a pessoas, ao ritual das outras pessoas. Então, aqui na minha casa, por exemplo, a gente não tem prazer nem algum em chegar na praia às 7 da manhã para nada, por conta do cansaço que vai gerar. Quando a gente chega na praia, a gente já quer voltar, porque a gente está cansado mentalmente. Então, a gente começou também a estabelecer esses limites, entendeu, Dayana? A gente começou a criar uma situação também familiar. Olha, isso aqui não é saudável para nós, a família é essa, né? Vamos viver aqui da forma que é bom pra gente. Então, a nossa praia, por exemplo, a gente está aqui deitado meio-dia, ou acabou de almoçar, e a gente fala, vamos na praia? Vamos. Ai, que alívio, a gente não tem que dar satisfação de hora para ninguém, certo? Então, enquanto der para ser assim, se tiver um amigo que fala, eu não abro mão de estar na praia 9 horas, então você vai indo, daqui a pouco eu chego lá, já começa a organizar o lugar pra gente? Sem culpa, entendeu, Dayana? Sem peso. Você precisa achar um caminho. Sim, essa situação, eu entendo bem o que você fala, porque para eu conseguir me encaixar, né, por exemplo, aqui na minha casa também a gente tem toda uma rotina, né? E como eu passo mais tempo em casa que o meu marido, então ele se encaixa na minha rotina, né? Então, assim, as crianças se encaixam na rotina. Então, assim, tudo tá funcionando. Uma engrenagem perfeitinha, tudo funcionando. Então, quando algo externo vem para tirar essa engrenagem, para mexer nessa engrenagem, nossa, isso me deixa louca, né? Então, quando você fala assim, a pessoa perguntou assim, não se apega às pessoas. Gente, se vai custar a paz do TDAH, ele não se apega, não. Não se apega, não. Não se apega mesmo, tá? Porque só ele sabe o duro que ele deu para estabelecer as rotinas que ele estabeleceu, para poder conseguir movimentar a vida dele, né? E as pessoas muitas vezes querem que ele se encaixe no mundo delas, né? Então, quando ele percebe que isso está começando a acontecer, isso vai deixar ele incomodado demais, né? E aí ele não adianta, não se apega. Ele gosta da pessoa, legal, a pessoa maneira, mas não adianta, gente, não vai se apegar, né? Se e muitas vezes, a pessoa que vem de fora, que vai custar a nossa paz, ela tem um texto pronto que fala assim, vocês são estranhos. Quando a gente está falando de uma família dentro da rotina, vocês são chatos, gostam de vocês. Mas não é um caminho que a gente né? Você quer ficar nessa situação. Não, eu não quero que vocês estejam. Quando você está, eu fico um tanto exausta. Né? Você traz de fora. É só isso, né? A gente vai vendo. Exatamente. É isso aí. E tem honesto, né? É honesto, gente. Não é assim, não é maldoso, não, tá? É honesto. E tem uma última pergunta que mandaram aqui. TDAH tem crise de ausência? Gente, eu estive olhando sobre essa questão de crise de ausência. Normalmente a crise de ausência acontece com quem sofre de epilepsia, tá? A crise de ausência, por exemplo, ela acontece da seguinte forma. A pessoa tá lá fazendo alguma coisa na rotina dela e aí ela apaga, assim, ela desconecta, né?
E aí ela desconecta mesmo. Não adianta você chamar a atenção dela que ela não vem, tá? Depois, da mesma forma que ela desconecta, ela conecta de novo e ela continua fazendo as coisas dela, como se nada tivesse acontecido. Geralmente, essa desconexão acontece em segundos, tá? E as pessoas que estão ao redor, muitas vezes não vão perceber que isso aconteceu. Isso chamam de crise de ausência, tá? É como se fosse uma pequena convulsão, vamos dizer assim, né? Então, isso dura muito rápido, né? E muita gente não percebe quando isso acontece. E detalhe, a pessoa que sofre de crise de ausência, ela também não percebe. Tanto é que quando ela retorna, vamos dizer assim, né, para o mundo real, ela não percebeu que ela ficou desconectada, né? Então, isso é muito rápido. O TDAH, gente, não acontece isso, tá? Essa questão dele ficar viajando, né, lá no mundo da lua, isso é consciente, tá? Ele não desconecta assim de forma que ele fique inconsciente. Ele troca por outro e volta. Isso aí, né? Se alguém chamar ele, ô, fulano, ei, acorda, ei, tô aqui, ele volta, né? Agora, quem tem crise de ausência, não. Quem tem crise de ausência, não, tá? Então, o TDAH não tem crise de ausência. Ele é distraído, ele viaja, né? Mas crise de ausência, não. Exatamente. Dá uma viajada. Ele vai lá em Marte, em Nárnia, mas ele volta, ele sempre volta. Quando o assunto principalmente é um assunto que ele ama, né? Então, eu escolhi psicanálise, muito antes de ser psicanalista. Eu já cuidava de pessoas dessa forma direta, né? E eu sempre amei o que eu fiz, tanto antes da psicanálise como agora, né? Nessa segunda fase. Eu sempre amei o que eu fiz na minha vida. Então, nunca, não vou falar nunca, mas pouquíssimas vezes isso acontecia, porque como é um assunto que eu amo, acaba virando um hiperfoco, né? Então, quando eu estou analisando, eu entro no filme, eu quero ouvir cada detalhe, eu quero anotar, eu quero tudo, né? E antes a mesma coisa, eu amava o que eu fazia também, que ainda faço, né? Eu tenho 2 profissões aí, que eu cuido de saúde também, alimentar, né? E eu não tinha isso. Mas eu sei bem o que é. Isso acontece, por exemplo, alguém coloca um filme. Esse filme é maravilhoso. Aí não é meu assunto, porque o TDAH tem os assuntos dele. Aí eu falo, tá, às vezes você quer fazer uma linha ali com a família, tá bom, vamos ver o filme. Aí dá 5 minutos do filme, você tá lá analisando a história de alguém. Eu tive um insight, acabei de entender o que ele queria dizer. E tá todo mundo rindo do filme. Aí a risada entra no teu ouvido, aí você volta pro filme e fala, ai meu Deus, me perdi aqui do filme, deixa eu rir também. O TDAH acontece isso, né? Ele dá uma viajada e volta. Mas normalmente quando os assuntos não são os assuntos da preferência dele. Sim, gente, é importante falar isso, tá? Porque não é porque o TDAH ele não se interessa por você ou ele não se importa, né? Se o assunto não for do interesse dele, não adianta. Ele vai viajar. Ele vai fazer de tudo para voltar, né? Claro, vai ter uma hora que ele vai voltar, mas ele vai viajar, né? Então, a gente, entendendo essas coisas, a gente aprende a lidar com uma pessoa, né? Que se você não tem esse transtorno, você aprende a lidar com a pessoa que tem, né? E quem tem, se entende. Você não é estranho, né? Você não tá fora da casinha, né? Você não é... Você é diferente? Até pode ser, né? Mas tem uma frase que o pessoal fala muito, né? Que ser diferente também é legal. Ok? Então, ser diferente também não é um problema, né? Tem gente que pensa assim, se tem cura para isso, né? Dia eu vou ficar livre de TDAH? Não, vai melhorar muito, mas não vai curar. Uhum. Sim, tá? A pessoa aprende. A questão neurológica, TDAH é biológico. Sim. Enfim, tem uma complexidade aí. Não é só um transtorno. Sim.
Sim. Então é uma coisa muito bem, tá? Sim, a pessoa consegue viver, gente, com esse transtorno, tá? Independente de descobrir quando criança, descobrir agora, descobrir na adolescência, independente disso, ele vai conseguir viver muito bem, né? Vai criar seus mecanismos, como a gente disse, e vai levar a vida dele, tá? Agora, vai tomar um remédio e vai ficar curado, vai fazer uma operação cerebral e vai ficar... Não, gente, é um transtorno, tá? Então não tem. A pessoa vai ter que se cuidar, vai ter que fazer psicoterapia, regularmente ao médico e tudo mais, mas vai conviver com isso, né? Cíntia, as perguntas acabaram, né? Eu quero que você fale aí das suas considerações e dê para nós, por favor, exemplos, se você tiver, se você souber, né? De pessoas que a gente conheça, né? Por aí, pessoas famosas que tenham TDAH. Você conhece alguém? Caramba, eu não tenho um nome. Muitas pessoas conhecidas geniais por aí. Eu lembrei de uma pessoa que eu descobri há pouco tempo. Não era TDAH? O Einstein era TDAH, né? A comediante... Elvis eu não sei. Eu sei que a comediante Tata Werneck. Isso, Tata Werneck descobriu também. A doutora Beatriz. Sim, a doutora Ana Beatriz referência psiquiátrica. Aí, viu, gente? Pessoa referência em psiquiatria. E é TDAH. É verdade, né? Então, se seu filho aí, seu neto, seu sobrinho, sua amiga, se alguma criança que você conhece tem esse transtorno, calma, tá? Vai ser um grande profissional. Tem vários profissionais aí hoje em dia que são TDAH e estão lá, trabalhando, né? Eu nem imaginei que um dia eu fosse seguir essa profissão. Eu sou também professora. Como? Aí você me pergunta, mas como? Como que você memorizou a prova, Dayana? Como que você fez prova de matemática, sendo que você não consegue lidar com cálculos? Foi o que a gente falou, né? A gente vai criando os nossos caminhos, né? As formas que a gente consegue lidar com algumas coisas. Como, por exemplo, você tirar a nota exata que você necessita. Você estuda o suficiente para tirar exatamente o que você precisa. Nada além disso, senão não vai. Cíntia, a gente faz a prova correndo, tá bem em cima da hora, para ficar fresquinho. Chegava no prédio, não falava com ninguém. Isso aí. Fazia a minha prova. Eu fiz faculdade, mesma coisa. Então tem que ser fresquinho, não tem que se concentrar. Bem assim. Eu tive um episódio Pode falar. Eu fiz faculdade de Direito. Foi bem... É uma área que eu amo, mas eu confesso que foi muito difícil, né? Porque requer muita memorização. E eu me lembro de uma matéria que eu sabia absolutamente, minha nota era 9, 9,5, estava tudo bem, super familiarizada ali. E aí, na surpresa, o professor falou assim, você pode ir à frente e fazer uma apresentação do artigo tal? Olha, eu passei tão mal, eu tirei 0, me deu um branco, me deu um piripaque tão grande, porque tá ali, sendo o centro das atenções, aí veio toda a ansiedade, aí veio todo... Aí eu não tinha nome, né? Então eu não sabia ainda, né? Aí eu tava inconsciente, me defendendo. Aí eu fui lá na mesa do professor depois, eu passei muito mal. E eu falei assim, professor, eu tenho um problema. Eu não sei o que é, mas eu queria que o senhor confiasse em mim. Eu tenho um problema. Me ajuda. Não tem problema aqui. E me deu 0. Quer dizer, tudo que eu não soube responder ali na frente das pessoas, eu sei até hoje, né? Mas não adiantou, por conta dessa falta de compreensão mesmo, né? Das pessoas. Eu vou fazer minhas considerações, gente. Pode. Muito obrigado, tá? Esse encontro, Dayana, foi super bom.
muito importante. Eu confesso que eu assisto muitas lives por aí, toda vez que eu assisto eu falo, tá faltando falar isso, tá faltando... Eu não sei se a ideia é ter mesmo 10 lives de TDAH, né? Mas eu sempre fico sentindo falta de uma coisa ali, e eu achei que aqui a gente conseguiu falar de quase tudo, né? Eu acho que vai ter muita gente, né? Usar como um benefício essa live, e eu fiquei muito contente. Ai, que bom, bom mesmo. Eu também amei, assim, acho que deu pra gente trazer bastante coisa interessante, né? Pessoal, eu não sei se depois da live vocês vão ter perguntas para fazer ou alguma coisa nesse sentido, tá? Se tiverem, manda no meu direct. Vocês já vão ver aí o @ da Cíntia, né? Então, quem não segue a Cíntia, vai lá, né? Segue ela, que ela também fala muito sobre isso, né? E quem não me segue, por favor, me siga também, né? Eu vou deixar a live salva, compartilha, tá, gente? Com quem precisa saber sobre esse assunto. É muito importante, tá bom? A gente se educar, né, sobre isso. E eu vou trazer, obviamente, a Cíntia novamente aqui, né? A gente vai conversar de novo sobre TDAH também, sobre outras coisas importantes. A gente vai falar aqui. E eu quero agradecer a presença de vocês, a presença da Cíntia também, né? Sara aqui dando maior força pra gente. Obrigada, Sara. Obrigada. A Sara tá animada. Verdade. E assim, representando, né, a sociedade psicanaliticamente renovada. Representando a nossa colega. O pessoal seguir a Sara. Sim, gente. A Sara também é excepcional. É isso aí. Tá bom, Cíntia? Muito obrigada. Amei o nosso bate-papo aqui, né? Acho que foi bem esclarecedor. E eu espero que a gente volte logo, logo aí, né? Com mais uma live, mais uma novidade. Tá bem, gente. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau. Deixa eu ver. Fechou. Gente, tá com um colega hoje, né, Sara? Gente, muito, muito, muito obrigada pela presença de vocês. Quem não conseguiu pegar a live toda, aproveite que eu vou salvar, tá? Vou deixar salvo aqui. Possivelmente a Cíntia também vai poder compartilhar na página dela no Instagram, tá bom? Porque eu vou dar as informações para ela poder compartilhar lá também. Vai ficar salvo aqui. Ó, um beijão para vocês. Boa noite. Fique com Deus. E assim que tiver uma próxima live, eu aviso para vocês, tá? Tchau, tchau, gente. Um beijão.